Itália. Só o nome já evoca maravilha. Sussurra histórias de antigos impérios e beleza artística. Por séculos, a Itália tem fascinado viajantes. Dos picos nevados dos Alpes às praias ensolaradas da Sicília, as paisagens italianas são tão ricas quanto sua história. Cada região possui um caráter único, que nem a Bahia e Minas Gerais. Imagine-se à sombra do Coliseu, sentindo a energia da história. Imagine-se navegando pelos canais de Veneza, como se estivesse em um filme. A Itália é uma festa para os sentidos, igualzinho a um domingo na feira. O aroma de pizza saindo do forno invade o ar, igual cheiro de pão de queijo quentinho. E o som das risadas dos locais ecoa pelas praças charmosas como um bom bate-papo na praça da cidade. A Itália é muito mais do que um destino. É uma viagem no tempo. É uma celebração da vida, um verdadeiro carnaval de alegria. Passei por ruínas antigas todas as manhãs, como um Indiana Jones brasileiro na Itália. Saborei um prato de pasta delicioso ao meio-dia. Quem sabe uma bela carbonara daquelas de comer rezando. E ao pôr do sol, aprecia um bom vinho. Talvez um Chianti clássico, enquanto assiste a uma ópera sob as estrelas. Que tal, hein? Cada dia na Itália é uma nova aventura. Um novo capítulo para escrever no seu diário de viagem. O património artístico do país é incomparável. Um verdadeiro tesouro a ser descoberto. De Leonardo da Vinci a Michelangelo, a Itália moldou a arte ocidental, deixando uma marca indelével na história. Seus museus e galerias abrigam tesouros de valor inestimável, obras de arte que vão te deixar de queixo caído. Imagine percorrer as deslumbrantes trilhas de Cinque Terre, com suas cores vibrantes e paisagens de tirar o fôlego. Imagine navegar pela costa amalfitana, com seus penhascos imponentes e vilarejos pitorescos. A Itália oferece atividades na natureza para todos os gostos, de trilhas nas montanhas a relaxamento na praia. Dos Alpes às praias da Sardenha, você só precisa escolher. Nossa jornada pela Itália começa em Roma. Roma, a cidade eterna, se ergue como testemunho da grandeza do Império Romano. Durante séculos, Roma foi o centro da civilização ocidental. Sua influência se estendeu por toda parte, assim como o Império de Alexandre o Grande. No coração desse império estava a própria Roma. A cidade era um caldeirão de culturas, um verdadeiro melting pot, como dizem os americanos. Pessoas de todos os cantos do império afluíam para Roma. Vinham em busca de fortuna, como os nossos conterrâneos em busca da América. Vinham para admirar o poder do império. O Fórum Romano se ergue como um símbolo dessa época passada. Era o coração pulsante da Roma antiga. Os senadores discutiam as leis, os mercadores apregoavam suas mercadorias e os cidadãos se reuniam para falar das últimas notícias. Hoje, as ruínas do Foro oferecem um vislumbre da vida cotidiana dos antigos romanos. O Foro Romano é um lugar onde o passado ganha vida. Nenhuma viagem a Roma está completa sem uma visita ao Coliseu. É como ir ao Rio e não visitar o Cristo Redentor. Este famoso anfiteatro é um símbolo da engenharia romana, uma obra-prima da arquitetura e um lembrete do passado, digamos, conturbado do Império. Uma história tão marcante quanto a do nosso próprio Brasil colonial. O Coliseu, construído no ano 80 d.C., tinha capacidade para 80 mil espectadores. Imaginem só, quase um Maracanã lotado. Eles vinham para assistir a combates de gladiadores e caçadas de animais selvagens. Um espetáculo tão popular na época quanto um jogo da seleção brasileira hoje em dia. Ao caminhar por entre suas ruínas, quase podemos ouvir o rugido da multidão, sentir a energia vibrante daquele lugar. É como estar no meio da torcida do Flamengo em um jogo decisivo. O Coliseu é mais do que uma antiga relíquia histórica. Pensem nele como se fosse o nosso Pelé,
mas em forma de monumento. Um ícone reconhecido no mundo inteiro. É um símbolo da engenhosidade e da capacidade humana. Uma verdadeira representação do mens sana in corpore sano. Importante tanto para os romanos quanto para nós brasileiros. Hoje, o Coliseu se ergue como um símbolo de esperança e resiliência, assim como a nossa bandeira brasileira, que representa a força e a união do nosso povo. Além do Coliseu e do Fórum Romano, inúmeros monumentos por toda Roma sussurram histórias sobre a grandeza do Império. Como se diz, Roma não foi construída em um dia, né? O Panteão, com sua imponente cúpula, se ergue como testemunho da engenhosidade dos arquitetos romanos, uma verdadeira obra-prima, de tirar o chapéu igualzinho à Capela Sistina, obra do Michelangelo. Entrem e fiquem maravilhados com a imensidão da cúpula. É de cair o queixo. Vai te deixar boquiaberto como se estivesse diante de um quadro do Caravaggio. O óculo permite que a luz natural inunde o interior, criando uma luminosidade etérea. Parece que é o próprio Júpiter iluminando este lugar. Uma experiência mística, quase como assistir a uma missa cantada no Vaticano. O Panteão é um primor de engenharia e design. Sua construção é realmente admirável. Uma baita de uma obra, comparável à construção do Duomo de Milão. É um lembrete de que os romanos não foram apenas conquistadores, mas também construtores e inventores, verdadeiros gênios da sua época. Uns Leonardo da Vinci antes do próprio Leonardo da Vinci. Enquanto o Império Romano declinava, uma nova era começava a florescer na Itália. Este foi o Renascimento, uma palavra que significa renascimento. Os italianos redescobriram o seu passado clássico, como matar a saudade dos avós depois de muito tempo sem vê-los. Esse reencontro com a arte antiga, como um bom prato de macarronada da nona, deu origem a uma verdadeira explosão de criatividade que durou vários séculos. O Renascimento foi um período de grande esperança e otimismo, com a sensação de um belo dia de sol na primavera. A liderar essa revolução cultural estavam pintores, escultores e arquitetos que se afastaram das tradições medievais e abraçaram novas ideias. Florença, sob o mecenato da poderosa família Medici, tornou-se o epicentro dessa revolução artística, um verdadeiro caldeirão de talentos. Leonardo da Vinci pintou sua enigmática Mona Lisa e a icônica Última Ceia. Michelangelo criou os extraordinários afrescos no teto da Capela Sistina e esculpiu o imponente David, símbolo da própria cidade de Florença. Rafael decorou o Palácio do Vaticano com suas obras-primas, um verdadeiro triunfo da graça e harmonia. Esses mestres celebraram o potencial humano e suas conquistas, abrindo caminho para uma nova era de esplendor artístico e intelectual. Os mestres do Renascimento deixaram uma marca indelével na história da Itália e do mundo inteiro. Pense em figuras como Leonardo da Vinci, um verdadeiro homem da Renascença, ou Michelangelo, cujo gênio moldou obras-primas como a Capela Sistina e o Davi. Suas obras, sejam pinturas, esculturas ou arquitetura, continuam a nos inspirar e fascinar até hoje, assim como faziam nos tempos dos Médici. O Renascimento não se limitou à arte. Se caminharmos pelas ruas de Florença, Roma ou Veneza, ainda podemos respirar o ar daquela efervescência cultural. É como voltar no tempo e sentir a energia criativa da época. Foi um período de grande progresso do conhecimento, um verdadeiro despertar intelectual, tipo um viva o povo brasileiro da inteligência. Os estudiosos redescobriram os textos clássicos gregos e romanos, como se estivessem encontrando um tesouro perdido. Uma época de redescoberta, de renascimento, por isso se chama Renascimento. Nicolau Copérnico, com sua teoria heliocêntrica, revolucionou nossa compreensão do universo. Galileu Galilei, com sua luneta apontada para o céu, fez descobertas astronômicas fundamentais.
Figuras como Galileu tiveram que lutar contra os dogmas da época, que nem a gente lutando contra o trânsito de São Paulo, sabe? O Renascimento lançou as bases para a Revolução Científica, abrindo caminho para uma nova forma de pensar e de conhecer o mundo. A influência do Renascimento se estendeu muito além da arte e da ciência. Cidades como Florença, Roma e Veneza prosperaram como centros de comércio e cultura. O interesse renovado pela cultura clássica trouxe consigo uma nova era no desenvolvimento da educação. Universidades foram fundadas e estudantes de toda a Europa vieram à Itália para estudar. O Renascimento também marcou a ascensão do humanismo. Os humanistas acreditavam no poder da razão e da observação para compreender o mundo. Este espírito humanista se reflete na arte, na literatura e na arquitetura renascentistas. O Renascimento nos lembra que o potencial humano é ilimitado. Na nossa jornada pela Itália, podemos vislumbrar as marcas do seu passado medieval. Vamos nos aprofundar no coração de Siena, uma cidade toscana onde o tempo parece ter parado. Ruelas estreitas e sinuosas serpenteiam como um labirinto entre prédios medievais. O ar se enche com o aroma de pão quentinho e o som dos sinos das igrejas como em uma vila antiga. No coração de Siena encontra-se a Piazza del Campo, uma imponente praça em forma de concha. 2 vezes ao ano, a Piazza del Campo se transforma em um palco de caos emocionante durante o Pálio de Siena. Siena é apenas uma das muitas cidades italianas que carregam a marca indelével da era medieval. Do majestoso Duomo de Florença à ponte de Rialto em Veneza, a herança medieval da Itália está gravada no coração do país. Pense em Dante e sua Florença, ou em Marco Polo partindo de Veneza em suas viagens. Em San Gimignano, uma cidade montanhosa na Toscana, o horizonte medieval é pontuado por fileiras de torres imponentes. Outrora, símbolos de riqueza e poder, essas torres agora se erguem como guardiões silenciosos do tempo, como os nossos antigos monumentos em São Miguel das Missões. Ao caminhar por essas cidades medievais, é impossível não sentir uma conexão com o passado, como se tivéssemos sido catapultados de volta no tempo, talvez para a época de Dom Pedro II. Seu legado permanece no espírito do povo italiano, forte e resiliente como as muralhas de um castelo medieval. Por muitos séculos, a Itália foi um mosaico de diferentes cidades-estado, semelhante aos principados da antiga Rússia. Pense na fragmentação política que existia antes da unificação, como pequenos reinos independentes, cada um com suas próprias leis e costumes, quase como um Brasil colonial em miniatura. Em meados do século XIX, um poderoso movimento pela unificação começou a se espalhar por toda a península, como um incêndio florestal, impulsionado pelo vento da mudança, semelhante ao fervor da Inconfidência Mineira, mas em escala nacional. Este movimento foi liderado por figuras como Giuseppe Garibaldi, um verdadeiro herói para os italianos, uma figura quase mítica, como Tiradentes para o Brasil. De norte a sul, os italianos se uniram sob a ideia de unidade, da mesma forma que os brasileiros se uniram durante a Guerra do Paraguai. Em 1861, o Reino da Itália foi proclamado como uma nova estrela brilhando no céu europeu, um momento tão importante quanto a independência do Brasil. Este evento histórico marcou um antes e um depois na história da Itália, comparável à proclamação da República no Brasil. Enquanto a unificação italiana trouxe unidade política e geográfica, também apresentou o desafio de forjar uma identidade nacional. Cada região da Itália preservou seu caráter único, como peças de um mosaico. A diversidade de cada região, dos Alpes à Sicília, é uma das maiores riquezas da Itália, um verdadeiro património. É um país onde uma curta viagem pode te transportar
para um mundo completamente diferente, como ir de Milão para Nápoles. A unificação não apagou as peculiaridades de cada região. Pense no Renascimento florentino ou na história medieval de Siena. Pelo contrário, tornou-se a base de sua integração e desenvolvimento, como um grande afresco onde cada região contribuiu com sua própria cor. Os tesouros artísticos e arquitetônicos da Itália não são apenas objetos de beleza, são expressões tangíveis da alma do país. Pensem em Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, gigantes que moldaram nossa história e nossa cultura. Comecem sua jornada em Roma, onde o Vaticano guarda algumas das obras-primas mais icônicas já criadas. Um local de peregrinação para milhões de pessoas de todos os cantos do mundo. Entrem na Capela Sistina e preparem-se para ficarem boquiabertos diante dos afrescos de tirar o fôlego de Michelangelo. Uma experiência que vai deixá-los sem palavras, uma verdadeira viagem espiritual. Saiam das muralhas do Vaticano e descubram uma cidade enriquecida por maravilhas arquitetônicas de diferentes épocas, como as páginas de um livro de história. Caminhem pelas ruas de Roma e respirem a história milenar desta cidade eterna. O Coliseu se ergue como uma lembrança solene da grandeza do Império. Imaginem os gritos da multidão, os gladiadores lutando, o poder da Roma antiga. O Panteão continua a inspirar espanto e admiração, como se nos sussurrasse os segredos dos antigos mestres. Uma obra-prima da engenharia e arquitetura, um símbolo da genialidade romana. Nenhuma visita à Itália está completa sem saborear sua deliciosa culinária, uma sinfonia de sabores que despertará seu paladar. A culinária italiana é uma celebração de ingredientes frescos e tradições antigas, como as receitas da nona passadas de geração em geração. Pense nas sfogline emilianas abrindo a massa à mão, um verdadeiro espetáculo. Cada região da Itália possui suas próprias especialidades culinárias, um reflexo de sua cultura e história, como diferentes áreas em uma ópera maravilhosa. De norte a sul, uma viagem gastronômica para se descobrir. Em Nápoles, experimente a pizza napolitana, patrimônio da Unesco, uma prova da vibrante cultura gastronômica de rua da cidade. É como participar de uma verdadeira festa italiana. Na Emília-Romagna, deguste a massa feita à mão, um prato rico em tradição e carinho, como o tortellini in brodo, um verdadeiro comfort food. Nenhuma viagem à Itália está completa sem experimentar o gelato, a sobremesa gelada favorita de todos. É como uma brisa fresca em um dia quente de verão. Do clássico pistache ao inusitado ricota com figo, há um gelato para todos os gostos. Experimente o sabor nocciola romana, uma verdadeira delícia. E claro, nenhuma experiência gastronômica italiana está completa sem uma xícara de café expresso, um verdadeiro ritual italiano que despertará seus sentidos. É como uma música energética que te dará a carga necessária. A Itália é um país que sabe comemorar. Seu calendário é repleto de festas e eventos que demonstram a vibrante cultura do país e a alegria contagiante de seu povo. Das reconstituições históricas meticulosamente elaboradas, aos animados festivais gastronômicos, sempre há um motivo para celebrar e entrar na festa. Em Veneza, presencie o espetáculo mágico do Carnaval, uma festa pré-quaresmal que transforma a cidade num palco vibrante, repleto de máscaras, fantasias e alegria. Imagine-se transportado no tempo, rodeado por pessoas mascaradas, suas identidades escondidas por máscaras elaboradas, enquanto desfilam pelas ruas e canais, suas risadas ecoando no ar fresco. Para saborear o passado medieval da Itália, vá para Siena e veja o Palio, uma corrida de cavalos sem sela, realizada 2 vezes por ano na Piazza del Campo da cidade há séculos. Assista à rivalidade entre as diferentes contrade da cidade ou bairros, enquanto seus jockeys escolhidos correm sem sela pelo percurso sinuoso, o estrondo dos cascos ecoando na praça, a atmosfera carregada de expectativa e emoção.
A influência da cultura italiana se estende muito além de suas fronteiras, moldando o mundo da moda, da música, da literatura e da arte há séculos. Das passarelas de Milão aos teatros de ópera de Verona, a Itália continua a fascinar e inspirar. Sua beleza atemporal e seu patrimônio artístico deixam uma marca indelével no mundo. Milão, o epicentro da moda na Itália, é um centro global de design e luxo, onde estão localizadas algumas das casas de moda mais icônicas, como Gucci, Prada e Versace. 2 vezes por ano, a cidade se anima durante a Semana de Moda, onde estilistas de todo o mundo apresentam suas últimas criações, definindo as tendências que influenciarão o setor nas próximas temporadas. O legado musical italiano é igualmente rico e influente, das melodias elevadas da ópera que nasceram nos teatros de Florença e Veneza, aos ritmos apaixonados da música popular tradicional. Visite Verona, a cidade de Romeu e Julieta, e vivencie a magia da ópera sob as estrelas na antiga Arena de Verona, onde a acústica é impressionante hoje como era séculos atrás. E não perca a oportunidade de ouvir os sons da música popular tradicional italiana, suas melodias vibrantes e letras sinceras, um testemunho da rica herança cultural do país. A beleza da Itália vai muito além de suas cidades e vilarejos, abrangendo uma extraordinária variedade de paisagens, dos imponentes picos dos Alpes às ensolaradas costas do Mediterrâneo. As montanhas nevadas dão lugar a colinas verdejantes e águas turquesa, como uma pintura de um mestre toscano. Aventure-se pelos Alpes italianos, com seus picos recortados e bosques verde esmeralda, e esquie pelas encostas nevadas como o Alberto Tomba, em seus tempos áureos. Caminhe pelos prados alpinos, um verdadeiro espetáculo de flores silvestres, respirando o ar puro da montanha. Percorra a costa amalfitana, com seus penhascos dramáticos e vilarejos em tons pastel. Suas águas cristalinas convidam a um mergulho refrescante. Navegue por esta costa de sonho, aproveitando o sol do Mediterrâneo. Visite lugares encantadores como Positano e Ravello, quem sabe degustando um delicioso limoncello, cada um uma verdadeira joia da arquitetura mediterrânea. A beleza da Itália vai além do continente, abraçando uma miríade de ilhas, cada uma com seu próprio caráter e charme únicos. Das paisagens vulcânicas selvagens da Sicília às praias de areia branca e águas verde esmeralda da Sardenha, essas ilhas oferecem um verdadeiro paraíso a um passo da península. Vamos para o sul, em direção à Sicília, a maior ilha do Mediterrâneo, uma terra de história antiga, cultura vibrante e beleza natural de tirar o fôlego. É como a Sardenha, mas maior e com ainda mais história. Imagine uma espécie de Puglia amplificada. Exploramos as encostas do Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa, cujo cume fumegante nos lembra do antigo poder que existe abaixo. Imagine o Vesúvio, mas muito mais imponente. Descobrimos antigos templos e teatros gregos, cujas pedras sussurram histórias de um passado glorioso. É como uma viagem no tempo, de volta à Magna Grécia. É como visitar o Vale dos Templos de Agrigento. E mergulhamos nos mercados vibrantes de Palermo, onde o ar é preenchido com o cheiro de produtos frescos, frutos do mar e especiarias, como um mercado de rua romano, mas com um toque siciliano. Vamos para o oeste, para a Sardenha, uma ilha famosa por suas praias imaculadas, águas cristalinas e paisagens montanhosas selvagens. Como a Córcega, mas com uma vibração totalmente italiana. Relaxamos nas areias brancas da Costa Esmeralda, onde as águas brilham sob o cálido sol do Mediterrâneo, um local apreciado pelos ricos e famosos. É como o Forte dei Marmi, mas com um mar caribenho. Exploramos o Supramonte, com seus picos e cânions de calcário, lar de uma flora e fauna diversificadas, um verdadeiro paraíso para caminhantes e amantes da natureza, como as Dolomitas, mas com o cheiro do mar.
Entre as maravilhosas colinas da Toscana, descobrimos outro aspecto da beleza natural da Itália: seus lagos tranquilos. Esses lagos serenos, cercados por vinhedos e charmosas vilas, oferecem um oásis de paz para relaxar e se conectar com a natureza, como algo saído de um romance de Chekhov. Viajamos para o Lago de Como, com suas elegantes vilas, jardins exuberantes e cidades deslumbrantes como Bellagio. Imagine navegar nas águas tranquilas do lago, apreciando a vista deslumbrante das montanhas e das vilas, a Dolce Vita em seu estado puro. E aqui está o Garda, o maior lago da Itália, um paraíso para os amantes de atividades ao ar livre. Tão bonito quanto o Lago Baikal. Você pode praticar esportes aquáticos ou simplesmente relaxar na beira do lago curtindo o sol. Dos picos nevados dos Alpes às praias ensolaradas da Sicília, a beleza da Itália é tão rica quanto sua história. Por séculos, este país tem fascinado viajantes, atraídos por sua beleza eterna e por experiências inesquecíveis. A herança italiana está gravada na pedra e na cor, em sua gastronomia e em sua música. Uma herança que inspira o mundo, testemunho da criatividade humana, paixão e beleza. Entre as antigas ruínas ou as obras-primas do Renascimento, sente-se a conexão com o passado, tornando-se parte do fluxo incessante através dos séculos. A Itália nos mostra que o presente se constrói sobre o passado, seus sonhos moldam o presente. Seja você atraído pela história, pela arte, pela gastronomia ou pela beleza natural, a Itália ficará com você. Desperta os sentidos, emociona a alma e deixa uma marca no coração. Descubra a magia da Itália. Obrigado por assistir. Inscreva-se em nosso canal. Paz e amor